A adversidade é um dos testes mais difíceis da vida, mas também um dos mais reveladores. Sêneca dizia que a vida não poupa ninguém. Ela traz perdas, doenças, traições, fracassos, dificuldades financeiras e até a fome. Mas esses golpes, por mais cruéis que sejam, não precisam definir quem somos. Pelo contrário, podem ser as sementes de algo extraordinário. Zenão, por exemplo, fundou o estoicismo após o naufrágio que destruiu tudo o que ele tinha. Sêneca, exilado e privado de tudo que era familiar, transformou a solidão em sabedoria ao escrever suas cartas mais icônicas. E Marco Aurélio, em meio a pestes, inundações e guerras, moldou sua grandeza exatamente nas batalhas que enfrentou. Sem essas adversidades, ele talvez fosse apenas mais um nome apagado pelo tempo. Grandes homens da história encontraram nos piores momentos não apenas dor, mas uma força transformadora. Eles provaram que a adversidade, quando enfrentada com coragem, pode ser um presente disfarçado. Para os estoicos, a mudança em si é neutra. Não é boa nem ruim, tudo depende de como escolhemos reagir. Podemos nos agarrar ao passado, desejando que as coisas fossem diferentes, ou podemos enxergar a mudança como uma porta aberta para algo novo e promissor. Mas isso exige ação. Não basta reconhecer que as dificuldades possam ser transformadas em aprendizado. É preciso dar o próximo passo. A lição aqui é que não importa o quão duras sejam as circunstâncias, elas sempre trazem consigo uma escolha: resistir e crescer, ou ceder e quebrar. A decisão é sua. E neste vídeo, você vai descobrir 5 passos para transformar os piores momentos da sua vida em uma força que ninguém pode tirar de você. Antes de começarmos, se esta é a sua primeira vez aqui no canal e você gosta de aprender sobre estoicismo e inteligência emocional, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este para você. Passo 1. Se adapte à situação. A vida não é uma linha reta e também não vem com um manual de instruções. Todo dia ela traz algo novo, e por mais que desejemos estabilidade, ela é apenas uma miragem. A única certeza que temos é a mudança, e compreender isso transforma desafios em oportunidades. Os estoicos, mestres da resiliência, entenderam profundamente essa realidade. Em vez de resistirem às marés da vida, aprenderam a navegá-las. O estoicismo nasceu em um contexto de guerras constantes, economias frágeis e governos instáveis. Em meio a essa incerteza, os estoicos construíram um legado valioso sobre como não apenas sobreviver, mas prosperar diante das adversidades. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, chegou a perder sua fortuna 2 vezes. Marco Aurélio enfrentou pestes, guerras e crises econômicas enquanto liderava um império. E Epicteto, nascido escravo, começou do nada e se tornou um dos filósofos mais respeitados da história. Cada um deles enfrentou desafios que poderiam ter quebrado qualquer pessoa, mas todos eles tinham algo em comum: dominavam a arte de usar a mente com sabedoria. Eles não desperdiçavam energia lamentando ou desejando que as coisas voltassem ao normal. Sabiam que, embora não pudessem controlar tudo, podiam sempre controlar como reagiam. Tendemos a acreditar que apenas nosso conhecimento e capacidade são essenciais, mas em muitas situações da vida, o jogo é completamente mental. Pense nisso em um exemplo mais simples. Imagine 2 empresas enfrentando a mesma crise econômica. Ambas vendem produtos de alta qualidade, mas seus donos têm mentalidades completamente diferentes. Roberto, dono da primeira empresa, fica paralisado. Ele lamenta as perdas, fica preso na época que as vendas estavam indo bem e fica o dia todo desejando que tudo volte a ser como antes. Essa falta de saber como agir desmotiva sua equipe e o negócio começa a afundar. Do outro lado, Rafael, dono da segunda empresa, encara a crise com uma postura diferente. Ele também sente o peso das dificuldades, mas ao invés de se paralisar, reúne sua equipe e faz uma pergunta simples, mas poderosa: o que podemos fazer com o que temos agora? Em vez de lamentar, ele age, inova no marketing, cria promoções personalizadas, oferece consultorias gratuitas para atrair novos clientes e descobre novas oportunidades. Ambos passaram pela mesma situação, mas enquanto um foi consumido pela inércia, o outro encontrou força na ação.
Essa é a diferença entre ser dominado pelas circunstâncias e dominar as próprias reações. Os estoicos nos ensinam que a vida não é apenas sobre o conhecimento que temos, mas sobre como usamos nossa mente nos momentos de dificuldade. Como escreveu Marco Aurélio em Meditações, se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso está em seu poder para mudar. O exemplo das empresas nos faz refletir. Quantas vezes vivemos situações semelhantes em nossas próprias vidas? Não perdemos o controle por falta de capacidade ou conhecimento, mas porque não sabemos como usar nossa mente. Adaptar-se exige prática. Não é fácil deixar de lado o hábito de lamentar ou o desejo de que as coisas voltem a ser como eram. Mas ficar preso ao passado é como tentar empurrar um poste fixo. Ele não vai sair do lugar. A melhor escolha é soltar o poste e seguir em frente, ajustando o caminho. Se adaptar não é aceitar passivamente tudo o que acontece. É reagir com inteligência, alinhando suas ações com seus valores e objetivos. É um processo ativo que requer força para aceitar o presente e focar no que está sob seu controle. Imagine um rio à sua frente. Ele não segue um caminho reto, pois há pedras, curvas e quedas. Você pode desperdiçar sua energia lutando contra a corrente ou aprender a navegar com ela. Se adaptar à situação é como pegar um remo. Você não altera o curso do rio, mas pode usá-lo a seu favor para alcançar seu destino. Rafael, em nosso exemplo, mostrou isso com clareza. Ele aceitou o que não podia controlar e canalizou suas forças para aquilo que estava ao seu alcance. Essa mentalidade transformou dificuldades em oportunidades de crescimento e aprendizado. A adaptação vai além de sobreviver. É prosperar com propósito. É enxergar os desafios como trampolins para algo maior. Não importa o tamanho da crise. Afinal, a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você escolhe responder. Então, solte o poste, pegue o remo, ajuste suas velas. Porque a verdadeira força não está em resistir, mas em se adaptar. Utilize cada curva do caminho como uma chance de se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. Passo 2. Percepção estoica. O sofrimento é algo que todos enfrentamos, mas a maneira como o percebemos varia muito de pessoa para pessoa. Para os estoicos, o sofrimento não é causado pelo que acontece, mas por como interpretamos o que acontece. Essa ideia nos dá poder para transformar dificuldades em algo que podemos lidar e até dar um novo significado às situações das nossas vidas. Quando mudamos a forma como vemos o sofrimento, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos protagonistas da nossa própria vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar lições. Nosso cérebro tende a ampliar o que é negativo. Por exemplo, imagine quebrar um copo favorito na cozinha. Para algumas pessoas, isso é só um pequeno incidente, e para outras, isso se torna um motivo para pensar que nada está dando certo no dia. Pequenos problemas podem parecer gigantes quando focamos só no que está errado, mas ao questionarmos nossas reações, percebemos que o sofrimento, muitas vezes, vem mais de como reagimos do que do problema em si. Como disse Epicteto, não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Isso não significa ignorar a dor, mas aceitá-la como parte da vida e buscar o que podemos aprender com ela. Imagine que você foi rejeitado em uma entrevista de emprego. Em vez de pensar, não sou bom o suficiente, pergunte-se, o que posso melhorar da próxima vez? Essa mentalidade transforma a rejeição em uma oportunidade de crescimento. Quando paramos de ver o sofrimento como punição e o enxergamos como uma oportunidade de mudar e evoluir, ele perde a força de nos paralisar. As dificuldades podem se tornar ferramentas para desenvolver resiliência, paciência e sabedoria. Tudo o que nos acontece pode ser uma fonte para nos transformarmos em versões melhores de nós mesmos, mesmo que, às vezes, o sofrimento pareça esmagador, como um peso impossível de carregar. Nessas horas, os estoicos sugerem dividir o problema em partes menores. Imagine isso como ter uma dívida grande. Em vez de focar no valor total, pergunte-se, qual é o primeiro passo que posso dar para resolver isso hoje? Essa pequena mudança nos tira do desespero e nos coloca em ação. Os estoicos também acreditavam que nossas expectativas influenciam o sofrimento, ou seja, se esperamos que a vida seja sempre fácil, qualquer dificuldade parece insuportável.
Pense na seguinte cena. Você decide jantar em um restaurante cheio de expectativas. Tudo precisa ser perfeito. O atendimento impecável, a comida deliciosa e o ambiente agradável. Mas algo sai errado. O garçom demora, o prato não é o que você esperava e, de repente, o que deveria ser uma experiência agradável vira motivo de frustração. Agora, pense no impacto de mudar sua perspectiva. Se você aceita que imprevistos podem acontecer, esses contratempos se tornam apenas detalhes. Eles não têm poder para estragar sua noite e o momento ainda pode ser aproveitado. Sêneca dizia: aquele que se prepara para os golpes da vida nunca é pego de surpresa. Isso não significa que devemos sempre esperar pelo pior, mas devemos viver cientes de que ele existe. Pense nisso como andar com um guarda-chuva em dias nublados. Ele pode não ser necessário, mas se chover, você estará preparado. Quando aceitamos que os desafios fazem parte da vida, nos tornamos mais fortes para enfrentá-los. Outro ponto importante é lembrar que o sofrimento não é permanente. A dor, por mais intensa que seja, vai passar. Considere o exemplo de alguém que perdeu um relacionamento importante. No início, parece impossível seguir em frente, mas com o tempo, as emoções se tornam menos intensas e a vida encontra novas possibilidades. Quando entendemos isso, conseguimos enfrentar os desafios com mais calma, sabendo que eles têm um fim. Aprender a reformular nossa percepção do sofrimento é um processo contínuo. É como um músculo que fortalecemos com prática. Meditação, por exemplo, pode ajudar a desacelerar pensamentos negativos. Já manter um diário permite identificar padrões de sofrimento e encontrar formas mais saudáveis de enfrentá-los. Cada vez que mudamos nossa perspectiva, reduzimos o peso da dor e criamos espaço para mais paz interior. No fim, mudar a forma como enxergamos o sofrimento não é ignorar as dificuldades, mas enfrentá-las com uma nova mentalidade. É como um professor que nos ensina lições que momentos fáceis nunca poderiam. Assim, transformamos a dor em uma ferramenta para construir uma vida com mais equilíbrio, força e propósito. Como disse Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E se você conhece alguém que está sempre resistindo às mudanças, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Esse pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Passo 3. Ação estoica. Transformar adversidades em oportunidades exige mais do que apenas mudar a forma como enxergamos os desafios. Para os estoicos, perceber o problema é apenas o começo. A verdadeira transformação vem com a ação. Diante de dificuldades, é natural sentirmos uma espécie de paralisia. Ficamos presos em pensamentos como: e se não der certo? Ou talvez seja melhor esperar. Essas dúvidas não apenas atrasam nossas decisões, mas abrem espaço para o medo crescer. Medo de errar, de piorar as coisas, ou de não estar à altura do desafio. É essa hesitação que muitas vezes nos mantém imóveis, como se qualquer passo fosse perigoso demais. Mas é justamente nesses momentos que precisamos agir, porque é na ação que moldamos o que vem a seguir, mesmo nos cenários mais sombrios. Não se trata de gestos grandiosos ou heróicos. Na maioria das vezes, são os pequenos passos que fazem toda a diferença. Como uma pedra que cai em um lago, até o menor movimento cria ondas. E essas ondas, por mais sutis que sejam, podem transformar o cenário. O que está no caminho se torna o caminho. Essa frase de Marco Aurélio não é apenas um convite à resiliência, mas uma declaração de que cada obstáculo é uma oportunidade para crescimento. A ação é o primeiro passo nesse processo de transformação. Quando agimos, mudamos não apenas as circunstâncias ao nosso redor, mas também a forma como nos vemos. De vítimas das circunstâncias, tornamo-nos autores da nossa história, e cada ação nos aproxima de uma solução, ou, no mínimo, nos oferece uma nova perspectiva sobre o problema. Mais do que resolver questões externas, a ação reorganiza nosso estado interno. Ela nos dá clareza, força e propósito. Um exemplo poderoso do impacto da ação é a história de James Stockdale, vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, capturado durante a Guerra do Vietnã. Ele passou 8 anos como prisioneiro de guerra,
enfrentando torturas físicas e psicológicas, isolamento e incertezas constantes. Sob condições desumanas, Stockdale não apenas sobreviveu, mas manteve sua humanidade por meio de ações conscientes e estratégicas. Ele criou rotinas diárias que incluíam exercícios físicos, mesmo no espaço restrito em que estava confinado, e reflexões filosóficas que o ajudaram a manter a mente ativa. Ele desenvolveu um código de comunicação com outros prisioneiros, utilizando batidas nas paredes para trocar mensagens de apoio e esperança, e, além disso, tomou decisões extremas, como se mutilar para evitar ser usado em propagandas inimigas, protegendo a dignidade de seus companheiros. Essas ações foram a base de sua resistência, mantendo viva sua conexão com seus valores mais profundos. Stockdale mostrou que, mesmo nas condições mais extremas, agir é o que nos mantém vivos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sua história prova que a ação não é apenas movimento, é intenção. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que o problema não existe, mas de enfrentá-lo de forma consciente e alinhada com nossos princípios. Imagine estar em uma sala completamente escura, sem saber onde está a saída. Cada pequeno movimento, mesmo que seja apenas esticar a mão em busca de uma parede, pode ser o começo de uma mudança. O mesmo vale para as adversidades da vida. O que parece insignificante no início pode abrir portas para algo transformador. Para os estoicos, agir não é apenas um meio de resolver problemas, mas uma prática diária de crescimento. A ação guiada por valores nos liberta do peso do que não podemos controlar e concentra nossa energia no que realmente importa. Não podemos decidir o que o mundo nos apresenta, mas podemos sempre decidir como reagir. É como em um jogo de xadrez. Você não controla os movimentos do oponente, mas pode escolher sua próxima jogada com sabedoria. Essa perspectiva muda a forma como encaramos a vida. Em vez de esperar pelo momento perfeito, compreendemos que a única certeza é o agora, e é no presente que a transformação acontece. Cada passo dado hoje constrói uma fundação mais sólida para amanhã. E mesmo quando não temos todas as respostas, agir é o que nos permite descobrir o próximo capítulo. Os estoicos acreditavam que o poder da ação não está em garantir resultados, mas em alinhar nossas atitudes com nossos princípios, independentemente das circunstâncias. Agir é uma declaração de quem somos, uma afirmação de que não seremos definidos pelas adversidades, mas pela coragem de enfrentá-las. Porque, no fim, a ação não apenas transforma o mundo ao nosso redor, mas revela a força e a grandeza que já habitam em nós. Passo 4. O poder transformador da adversidade. Quando enfrentamos momentos difíceis, parece que tudo ao nosso redor desmorona. As perdas, os fracassos e as rejeições nos fazem sentir pequenos e vulneráveis. No entanto, existe um paradoxo fascinante na adversidade. Ela pode nos derrubar, mas também tem o poder de nos transformar. É nesses momentos que somos forçados a olhar para dentro, reavaliar nossas forças e redescobrir nosso propósito. Assim como o fogo purifica o ouro, os desafios que enfrentamos na vida testam quem somos e revelam o que realmente importa. Não se trata de buscar sofrimento, mas entender que ele é parte inevitável da jornada e, muitas vezes, o impulso necessário para o crescimento. Pense em Zenão de Sítio, que perdeu tudo após um naufrágio. Ele poderia ter se afogado no desespero e falta de esperança, mas escolheu um caminho diferente. Encontrou refúgio na filosofia e desenvolveu a base do estoicismo, uma filosofia que, séculos depois, ainda guia milhões de pessoas a enfrentar a vida com calma, sabedoria e propósito. Sua tragédia não marcou o fim, mas o início de um legado duradouro. Essa história nos lembra que, mesmo nos piores momentos, há espaço para a reconstrução. Assim como uma semente precisa ser enterrada para germinar, as adversidades plantam em nós as bases de um renascimento. Cada dificuldade nos obriga a despertar, a reconhecer nossas forças e habilidades desconhecidas. É no desconforto que crescemos e na dor que descobrimos nossa resiliência. Outro exemplo marcante é o de Marco Aurélio, o imperador filósofo que enfrentou algumas das maiores crises de seu tempo. Durante seu reinado, ele enfrentou a devastadora peste antonina, guerras intermináveis, crises políticas e traições. Apesar de tudo, ele não se deixou abater. Em suas meditações, registrou reflexões que o ajudaram a atravessar essas dificuldades e que ainda inspiram milhões de pessoas.
Ele acreditava que a adversidade não era uma punição, mas uma oportunidade de demonstrar virtude, coragem e sabedoria. Suas palavras continuam fazendo sentido, como: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. As adversidades nos convidam a explorar nossas profundezas. Assim como um atleta só se torna mais forte ao treinar com pesos maiores, a vida nos dá obstáculos para testar e expandir nossos limites. Pense em uma ponte sendo construída. Suas fundações só se tornam firmes quando são testadas pelas correntes mais fortes. Às vezes, o que parece ser um fracasso é apenas um redirecionamento. Perder um emprego, terminar um relacionamento ou passar por uma crise pessoal pode parecer o fim, mas com o tempo, percebemos que essas experiências abrem novos caminhos e nos conduzem a versões melhores de nós mesmos. Pense em Thomas Edison que, ao ver sua fábrica queimar em um incêndio, disse: queimem todos os nossos erros, graças a Deus podemos começar de novo. As adversidades podem destruir planos, mas também podem criar espaço para novas possibilidades. Diante das dificuldades, temos uma escolha: resistir e crescer, ou desistir e quebrar. E transformar momentos difíceis em força exige mais do que pensamentos positivos, exige ação. Não é sobre perguntar: por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que posso fazer a partir disso? A resiliência não nasce da ausência de dor, mas da decisão de enfrentá-la. Cada vez que seguimos em frente, aprendemos a dançar na chuva, em vez de esperar que a tempestade passe. As adversidades são inevitáveis, mas a maneira como as enfrentamos molda quem nos tornamos. Assim como o ferro se fortalece no calor, nos tornamos mais resilientes ao superar desafios. Epicteto defendia que as dificuldades revelam o caráter, então quando enfrentar um desafio, lembre-se: Deus está te treinando, assim como um preparador físico faria. Por quê? Tornar-se atleta olímpico exige suor. Ele estava certo. A verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na forma como as enfrentamos. Cada adversidade é uma oportunidade de crescer, de se reinventar e de se tornar mais forte. No final, não é sobre o que passamos, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. As tempestades podem nos testar, mas são elas que constroem a fortaleza dentro de nós. E se você quiser compartilhar sua história de superação ou aprendizado, deixe nos comentários. Eu leio todos e fico muito feliz em acompanhar cada progresso. Passo 5. Reconheça sua força. Todos temos dentro de nós tudo o que precisamos para enfrentar a vida. Pense nisso como uma fortaleza interior, uma estrutura sólida e inabalável que guarda nossas maiores forças. Mas, como qualquer fortaleza, ela precisa ser aberta e usada, caso contrário permanece inútil e um recurso desperdiçado em meio às adversidades. Quando não reconhecemos essa força interior, entregamos o controle da nossa vida às circunstâncias. Permitimos que as dificuldades nos dominem, como se fôssemos passageiros em um barco à deriva. Cada problema parece maior do que é, cada desafio se transforma em uma barreira impossível de vencer, mas isso só acontece porque esquecemos que a chave para superar qualquer obstáculo está dentro de nós, na nossa mente. Por outro lado, ao reconhecermos essa capacidade, somos capazes de transformar os piores momentos em oportunidades de crescimento. É nesse reconhecimento que encontramos a coragem para tomar decisões difíceis e a resiliência para seguir em frente, mesmo quando nada parece favorável ou quando não temos clareza para enxergar o caminho. A força interior é como um músculo. Quanto mais a usamos, mais poderosa ela se torna. O estoicismo é uma filosofia prática que nos ajuda a treinar essa fortaleza interior. Ele nos ensina a cultivar clareza mental, objetividade e propósito, mesmo nas situações mais tensas e desafiadoras. Não se trata de negar a dor ou ignorar as emoções, mas de aprender a navegá-las com equilíbrio. Sentir profundamente não nos impede de agir com sabedoria e determinação. Imagine sua força interior como um cofre repleto de ferramentas: coragem, paciência, autocontrole e resiliência. A cada desafio enfrentado, temos a chance de abrir esse cofre e usar o que está dentro. Mas, se não reconhecermos que essas ferramentas já são nossas, continuaremos buscando fora de nós aquilo que sempre esteve ao nosso alcance. No entanto,
Buscar fora de nós se tornou comum nos dias de hoje. Dependemos de um café para nos sentirmos dispostos, de pornografia para estimular desejos, de elogios para reconhecer nosso valor ou de bens materiais para nos sentirmos importantes. Mas a verdade é que nada disso é realmente necessário. Até podemos usufruir dessas coisas, mas elas nunca serão capazes de suprir nossas necessidades internas. A verdadeira liberdade surge quando olhamos para nós mesmos, nos reconhecemos e nos aceitamos. As provas da vida são convites para acessarmos essa força interior. Pense em um lutador que cai e levanta mais forte, ou em um rio que encontra novos caminhos ao contornar as pedras. Da mesma forma, a nossa força interior está sempre lá, esperando ser ativada. E quanto mais usamos essa força, mais conscientes ficamos do quanto ela pode nos transformar. O primeiro passo para acessar essa fortaleza é o autoconhecimento. Só podemos usar o que reconhecemos como parte de nós. Quando entendemos que temos escolhas, que podemos decidir como reagir a qualquer situação, começamos a assumir o controle. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que nos acontece, mas que sempre controlamos a forma como respondemos. Nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, lembre-se dessa fortaleza dentro de você. Ela é indestrutível, inabalável, uma fonte de força que nenhuma tempestade externa pode destruir. E ela está lá, esperando para ser usada, pronta para ajudá-lo a transformar a dor em força, frustração em aprendizado e adversidade em crescimento. Reconheça sua força, abrace sua capacidade de enfrentar, de decidir e de prosperar. Porque no final, a batalha mais importante da vida não é contra as adversidades externas, mas contra a dúvida interior. E quando você acredita em si mesmo, não há fortaleza mais poderosa no mundo. Comente, no caminho, se você chegou até o final. E obrigado por assistir.